O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, vendo Jesus as multidões, compadeceu-se delas, porque estavam cansadas e abatidas, como ovelhas que não têm pastor. Então disse a seus discípulos: a messe é grande, mas os trabalhadores são poucos. Pedi, pois, ao dono da messe que envie trabalhadores para a colheita. Jesus chamou os 12 discípulos e deu-lhes o poder para expulsarem os espíritos maus e para curarem todo tipo de doença e enfermidade. Estes são os nomes dos 12 apóstolos. Primeiro, Simão, chamado Pedro, e André, seu irmão. Tiago, filho de Zebedeu, e seu irmão João. Filipe e Bartolomeu. Tomé e Mateus, o cobrador de impostos. Tiago, filho de Alfeu, e Tadeu. Simão, o zelota. E Judas Iscariotes, que foi o traidor de Jesus. Jesus enviou estes 12 com as seguintes recomendações: não deveis ir aonde moram os pagãos, nem entrar nas cidades dos samaritanos. Ide antes as ovelhas perdidas da casa de Israel. Em vosso caminho anunciai: o reino dos céus está próximo. Curai os doentes, ressuscitai os mortos, purificai os leprosos, expulsai os demônios. De graça recebestes, de graça deveis dar. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Espírito Santo, luz divina, iluminai. Podemos sentar, filhos queridos, amados do meu coração, quanto mais do coração de Jesus e de Maria, né? Filhos, então, nesse 11º domingo do tempo comum, mas nós celebramos na nossa paróquia os Sagrados Corações. Sempre se celebra o mês de junho, é o mês do Sagrado Coração. Nós temos na nossa paróquia, assim como acolhemos, né, o apostolado da oração que vive essa devoção, mas nós, como paroquianos da Paróquia dos Sagrados Corações, também temos que nos aperfeiçoar um pouquinho nesse conhecimento. Então nós celebramos na sexta-feira o dia do Sagrado Coração de Jesus. Nosso Deus tem coração. Na imagem do Sagrado Coração, aquela grande que tem lá no estandarte, naquela pequena que está lá na frente, na porta da igreja, para fazermos a nossa oração, fica exposto o coração de Jesus. Coração transpassado pela dor, coração entregue a nós, coração de amor. Nosso Deus tem coração. E a devoção ao Sagrado Coração de Jesus traz para a gente promessas de bênçãos, de guarda, né, de cuidado. Então vamos nos aperfeiçoar. Ontem nós celebramos a memória do Imaculado Coração de Maria. O coração de Jesus é o amor de Deus por nós.
E o Imaculado Coração de Maria é o amor de Maria por Deus, para nossa família seja guardada no coração. Também o coração de Maria exposto, né? Coração aberto no peito, o coração que também foi transpassado pela dor, coração também ferido, mas é um coração de amor. Maria, que a ladainha chama de porta do céu, Maria que é mãe dos aflitos, Maria que é senhora das dores, Maria que é senhora das graças, Maria que abre o coração dela de amor também, para interceder pelos filhos. Nós fizemos questão de acolher as promessas, as 12 promessas do Sagrado Coração, preparamos esse folhetim para você levar depois para casa, para você conhecer melhor as promessas do Sagrado Coração, procurar viver essa graça. Tem a oração da consagração da família ao coração de Jesus. E a liturgia do 11º domingo do tempo comum fala desse Deus que tem coração. Veja, primeiro o texto do Evangelho de Mateus. Naquele tempo Jesus viu as multidões e compadeceu-se das multidões. Quem se compadece é porque tem coração. Quem não tem coração, quem não é sensível, não tem compaixão, não se compadece, não se sensibiliza. Então Jesus compadeceu-se da multidão. Por que Jesus se compadece da multidão? Porque ela anda cansada e abatida, está como ovelha que não tem pastor. E aí ele diz, vamos ver se você sabe: a messe é grande e poucos são os operários. A messe é grande e poucos são os operários. Enviai, Senhor, operários à vossa messe. Nós estamos, filhos queridos, no ano vocacional no Brasil. É o 3º ano vocacional. E é esse pedido, esse clamor. Eu não sei se você já observou, filho amado do meu coração, no comecinho da missa, a nossa igreja era sempre muito barulhenta. A gente está pensando aqui num jeito, já falei com os meninos da música, não sei se a gente vai colocar um canto gregoriano, uma coisa, para que as pessoas no começo da missa, quando chegam aqui na igreja, não façam tanto barulho. Mas os que não fazem tanto barulho, já observaram que antes da missa sempre se reza o quê? Uma dezena do terço. E quando começa a dezena do terço e quando termina, a gente reza essa oração que Jesus Cristo faz no Evangelho. A messe é grande e poucos são os operários, enviai, Senhor, operários à vossa messe. Por quê? Porque a messe é grande. A compaixão do Senhor, quando o Senhor olha para essa messe, Ele se compadece, porque a messe está cansada e abatida, e anda como se não tivesse pastor, um rebanho de ovelhas sem pastor, porque são poucos os operários. E então todas as missas os bispos pediram, né? Os bispos assim, meu Deus, o que está acontecendo? Vamos ter. Aí abriram a palavra de Deus nessa oração de Jesus. É a oração missionária de Jesus. A messe é grande, a obra é grande, o trabalho é grande, e os operários são poucos. Enviai, Senhor, operários à vossa messe. Por isso é que a gente reza pedindo. Por isso é que o Senhor, ao fazer essa oração, Ele chama os seus 12 apóstolos. Ele olha, pensa, Jesus é Deus. A visão de Jesus é mais ampla do que a nossa. E Jesus vê a multidão das ovelhas. E a multidão das ovelhas está cansada e abatida. A multidão das ovelhas bate cabeça para lá e para cá. A multidão das ovelhas procura felicidade. E acha que a felicidade está no perfume caro. Acha que a felicidade está no telefone celular de última geração. Acha que a felicidade está lá na balada não sei onde. Acha que a felicidade está lá naquela roupinha de marca. Acha que a felicidade está lá naquele trabalho. Acha que a felicidade está num casamento, acha que a felicidade, e fica batendo cabeça de um lado para outro como ovelha sem pastor. E Jesus se compadece, porque Jesus quer dizer: filho, a felicidade está em você. Não adianta você ter roupinha de marca, ter telefone celular, ter perfume caro, ter um trabalho lá na empresa que você é o presidente dela, ter milhões na sua conta, se você não se encontra com essa felicidade que está em você. Senão você pode ter tudo, mas as coisas, elas não vão dar para você. Então as pessoas andam de um lado para o outro, vagando de um lado para o outro, e não encontram essa felicidade que está em si. Santo Agostinho diz: fora de mim te procurei e não te encontrei,
quando descobri e percebi que dentro de mim é que estavas, porque é dentro de você que habita Deus, é dentro de você que habita o Espírito Santo, é dentro de você que está o Senhor Jesus, é dentro de você que está a Trindade. E se a gente não consegue encontrar isso dentro da gente, e aí nós precisamos viver a graça. Jesus chama os seus 12, e aí 12, lá na primeira leitura no livro do Êxodo, é a aliança de Deus no Sinai. E aí Deus faz aliança com as 12 tribos, e as 12 tribos de Israel se espalham pelo mundo e vão vagando de um lado para o outro. Agora o Senhor chama mais uma vez 12 apóstolos, para que esses 12 vão, e Ele dá para eles a missão: anunciar o reino de Deus, dizer para todos que o reino de Deus está próximo. E Ele manda esses 12 com o poder para expulsar demônios, para curar enfermos, para anunciar o reino da graça. Veja, esses 12 que Ele chamou, eu vou ler o texto porque é para que a gente não faça nenhuma incorreção, né? Jesus chamou os seus 12, deu-lhes poder para expulsar os espíritos maus e para curar todo tipo de doença e enfermidade. Estes são os nomes dos 12 que Ele chamou. Veja, e aí Jesus vai nomear. E os 12 que Ele chamou, com poder para expulsar espíritos maus, para curar todo tipo de doença e enfermidade. Ele chamou os seus 12 primeiros discípulos. E aqueles 12 se tornaram seguidores de Jesus. Naquele primeiro momento, eles eram conhecidos como o povo do caminho. Depois eles passaram a ser conhecidos, quando Jesus instaura a sua igreja em Pedro, e os adultos vão sendo batizados e se convertendo, vão sendo chamados nas primeiras comunidades, formadas ainda por Paulo, de cristãos. Então hoje nós somos cristãos. Então hoje aqueles 12 que Jesus chamou se multiplicaram por todos nós. Então todos nós que somos cristãos, hoje somos os seguidores de Jesus. Naquele tempo eram 12 os seus seguidores. Hoje os seus seguidores se multiplicaram. Então esse envio que Jesus Cristo fez àqueles 12, que eram os seus primeiros seguidores, hoje é o envio que Ele faz a nós, que somos os seus seguidores de hoje. E hoje então nós não podemos ser esses que andam na multidão cansada, batida como ovelha sem pastor. Nós temos que ser estes enviados com o poder para expulsar o espírito mau, para curar todo tipo de doença e enfermidade, porque hoje nós somos os seguidores. Aí nós temos que ouvir no nosso coração, esse envio de Jesus. O coração de Jesus, o coração de Maria tem que alcançar o nosso coração. O chamado de Jesus é para a gente. Eu e você que somos convidados e enviados com poder para expulsar os espíritos maus e para curar as enfermidades. Quais os espíritos maus que nós encontramos hoje? É o capeta que mora na gente? O capeta se transforma de várias formas. A inveja é um espírito terrível. O ciúme é um espírito doentio. O amor transvestido em posse, aquele sentimento de que sou dono. A violência é um espírito do capeta. O amor ao dinheiro, ao sexo, ao prazer, pelo prazer, é espírito do capeta. Esses espíritos maus, eu e você que somos cristãos, temos poder para expulsar, porque o Senhor colocou no nosso coração um coração semelhante ao dele, e Ele quer que, pelo chamado que nós recebemos, pelo batismo que temos, a gente exerça essa graça de expulsar esses espíritos, de curar as enfermidades. Enfermidades só físicas, temos muitas, e aqueles que têm fé e que têm o dom de Deus são capazes de curar. Tem pessoas, mas nós também temos enfermidades emocionais, temos carências de todos os tipos, temos as nossas aversões, as nossas síndromes. Nós precisamos viver a graça de filhos e filhas de Deus, estarmos sintonizados no coração do Senhor, estarmos unidos ao coração de Maria, guardarmos no coração como Maria guardava no coração, para nos libertarmos desses sentimentos menores e deixarmos o sentimento maior do amor de Deus aflorar no nosso coração. Distribuir amor, distribuir paz, olhar para as pessoas com o olhar de quem é de Deus. A palavra de Deus, quando Ele pede os operários, quando Ele pede que nós nos coloquemos ao serviço do Senhor, Ele pede para a gente assim, que a gente anuncie
que o reino dos céus está próximo. E ele diz: curai doentes, ressuscitai mortos, purificai leprosos e expulsai demônios. E encerra dizendo: de graça recebeste, de graça deveis dar. O que é de graça de recebestes, de graça deveis dar? O Senhor derrama, e nós vimos na segunda leitura de hoje, que é a carta que Paulo escreve aos Romanos, que nós recebemos de Deus tudo isso pelo amor de Deus. Paulo diz assim: quando nós ainda éramos pecadores, quando nós ainda éramos destinatários do salário do pecado, que é a morte, quando a gente era ainda ímpio, Cristo morreu por nós. Agora nós já somos batizados, então muito mais graça nós alcançamos. E a gente recebe tudo isso, não é por nosso mérito, não é porque nós temos poder, ou não é porque nós somos bonzinhos que fazemos boas ações, é por misericórdia de Deus, é graça de Deus. Então nós recebemos de graça esse dom, recebemos de graça a salvação, recebemos de graça o seu amor. E se recebemos de graça devemos dar. Então devemos estender a mão, devemos ter uma palavra de apoio, devemos ser capazes de amar, de abraçar, de perdoar. Aquilo que nós recebemos de graça devemos dar. A messe é grande e poucos são os operários. Enviai, Senhor, operários à vossa messe. Eu sou um operário. Diz isso no teu coração. Um operário do amor, um operário do coração de Jesus, do coração de Maria. Que a palavra de Deus, filhos estimados, nos ajude a ganhar a vida eterna. Amém.